Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre aplicativos educacionais, ok? Então aqui está a nossa agenda. Vamos trabalhar na ideia de conceitos e tipologia para entendermos o que é um aplicativo educacional, quais as classificações, né? Qual é a classificação dos tipos desses aplicativos, como é que nós podemos fazer uma escolha de determinados aplicativos para usar em sala de aula, alguns inclusive voltados para o ensino híbrido, e para a gente encerrar a agenda do dia, um olhar sobre software educativo e aplicativos generalistas. Tudo bem? Então vamos lá. Então, aplicativos educacionais são ferramentas digitais projetadas para facilitar e aprimorar o processo de aprendizagem e ensino. Então, hoje nós utilizamos como ideia de aplicativo o uso da tecnologia móvel, né? Então, um exemplo, o smartphone ou os tablets, ok? No entanto, tem aplicativo que ele precisa de um sistema um pouquinho mais completo e ele é projetado para ser usado em computador. Tudo bem? O computador convencional que você já usa aí, né? Tá certo? Ou um PC, ou um Mac, dependendo do computador que você tenha. Tá certo? Mas ele tem essa, vamos dizer assim, ele foi projetado para ser utilizado desta maneira. Tudo bem? Então, muitos dos aplicativos que conhecemos, eles já são projetados para ser utilizados nos smartphones. Mas tem aqueles que são necessários um computador. Tá bom? Mas qual que é o fundamento disso, né? Por que aplicativo educacional? Olha só aqui, ó. Aprimorar o processo de aprendizagem. Então, quando você desenvolve um aplicativo, quando você usa um aplicativo com a finalidade de educação, de ensinar, de aprendizagem, o foco dele é totalmente voltado para a metodologia de ensino. Né? Então, primeiramente, você vai pensar quem é o seu público-alvo. Né? Então, você vai ter um aplicativo desse para alunos de 1º ao 5º. São alunos do Fundamental 2, 6º a 9º. São alunos do ensino médio. O aplicativo consegue atender qualquer aluno de qualquer série. Percebe? Você tem esse olhar. Então, o primeiro planejamento seu é esse. Quem são, né, os alunos que eu estou pensando neste momento que vão se beneficiar do uso do aplicativo que eu estou pensando aqui, que eu estou desenvolvendo. Tudo bem? Por que isso? Porque você precisa usar linguagem própria, você precisa usar sinais, a ideia, né, do contexto da aplicação daquele ensino. O que você está ensinando? Em que cenário que ele está acontecendo? Você também precisa pensar. Se você está propondo um aplicativo de matemática, você precisa saber qual a linguagem específica usar, porque você está pensando a idade do aluno que está te ouvindo, né? Que está te vendo ou apenas está utilizando o aplicativo. Tudo bem? Então, por isso que tem essa definição. São todos aqueles aplicativos que ele tem esse olhar, né? Tudo bem? E aí, ó, complementando, o principal objetivo de um aplicativo educacional é promover a educação. E aí, tanto pode ser por aquisição de novos conhecimentos, ok? Eu vou usar um aplicativo para aprender um idioma. Eu não conheço nada de coreano, mas eu sei que lá na internet tem um aplicativo que é utilizado para aprender coreano. Então, o que eu faço? Vou baixar no meu smartphone e vou começar a fazer as aulas. Tudo bem? E aí, por meio dessas aulas, eu vou adquirindo algum tipo de conhecimento. Então, é um tipo de software, um tipo de aplicativo que trabalha o quê? Aquisição de novos conhecimentos. Tá certo? Tem aqueles aplicativos que
também trabalha desenvolvimento de habilidade e até mesmo o aprimoramento de algumas competências, ok? Então precisa só observar, né, em que linha que o seu aplicativo ele está, não vou dizer assim, ele está trabalhando, né? Ou seja, ele está sendo ofertado, ok? Um aplicativo educacional ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um direcionamento, tudo bem? Normalmente tem um currículo escolar, olha aqui, ó. Então eu vou fazer um assunto para a disciplina de ciências. Então essa etapa do aplicativo ele vai atender um determinado conteúdo específico dessa disciplina. Então observe que primeiramente ele tem um currículo, ok? Existe ali uma ementa, né? Existe ali um plano de aula e tem toda uma estrutura. E o aplicativo vai me amparar, ou seja, é mais uma ferramenta de apoio para que eu possa levar conhecimento suficiente e com propriedade, para que o aluno ou ele aprenda algo novo ou ele reforce algo que ele já conhece. Perfeito? Eu tenho que pensar na interatividade, tudo bem? Então ele vai aprender por qual método? Nós vamos propor quizzes, pequenos questionários. Vai ser por jogos? Vai ser por vídeo? Vai ser por tarefas de assimilação de imagem ou preencha lacuna? O que será? O que você está propondo de interatividade? O que seu aplicativo vai disponibilizar? E aí, por meio disso, você vem complementando o objetivo educacional com aquilo que você precisa aplicar ou disponibilizar no aplicativo que você está fornecendo. Tudo bem? Eu posso personalizar um ensino? Sim, eu posso. Quer ver uma coisa muito bacana? Tem alguns aplicativos, tem alguns sites, inclusive, que você faz um cadastro pequeno, né? Uma coisa bem simples, e você executa algumas tarefas, tipo prova, tipo um exercício. O resultado desses exercícios promovem ali uma avaliação, tipo uma avaliação diagnóstica, indicando o que eu tive de dificuldade, o que eu preciso melhorar e a maneira como aquilo vai acontecendo. E aí o que acontece logo em seguida? Quando eu encerro aquela provinha, né, aquele exercício, ele me traz ali uma trilha de conhecimento. Ou seja, eu acabei de fazer aquele exercício, aquela tarefa, né, tipo uma provinha. O sistema me devolve uma avaliação dizendo, olha, você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. E está aqui uma trilha de conhecimento que você precisa cursar para que você sane as dúvidas, né, e reforce o aprendizado. Então, o que acontece? Esse tipo de aplicativo ele acabou fazendo para mim uma personalização, né? Ou seja, ele trouxe para mim algo baseado nas minhas dificuldades. Se outra pessoa for fazer essa mesma provinha, com toda certeza, a análise será outra, né? Pode ser parecido com a minha, mas será outra. Olha, você vai precisar de reforçar isso, isso aqui e aquilo outro. E aí eu consigo manter o quê? Uma personalização, ou seja, eu vou dizer que é um atendimento individual. Olha que bacana isso. Eu consigo atender individualmente o aluno. Ok? Tenho que pensar, né? Se eu vou utilizar um aplicativo educacional em sala de aula ou como ferramenta de apoio, eu tenho que pensar na acessibilidade. Então, primeiramente, esses aplicativos eles existem para iOS e Android ou só para um ou para outro? Também são navegadores?
Veja que eu falei agora há pouco, né? Que tem aplicativo que ele necessita de computador e de recurso mais específico. E um deles são tipos de navegadores, que você pode utilizar também em smartphone, mas ele funciona com mais robustez, não sei se eu posso utilizar esse termo, em computadores, ok? E aí vamos pensar assim, eu preciso que determinado número de alunos acesse um determinado aplicativo para resolver questões sobre história. Só que na minha turma eu tenho lá 1 ou 2 deficiente visual. Então, o meu aplicativo, aquele aplicativo que eu estou sugerindo, ele tem que ter um sistema de narrar, né? Tipo o DOSVox. O DOSVox, ele fala o que está na tela. Então é um programinha, um aplicativo, está instalado no seu computador. E o que acontece? Tudo que você abre ali na tela, você vai direcionando de alguma maneira, ele vai lendo para você. Então o deficiente auditivo, ele sabe o que está acontecendo, porque o programa vai lendo. Da mesma forma, seria o uso do aplicativo que você está propondo para usar em sala de aula. Se você tem um deficiente auditivo em sala de aula, um deficiente visual, ou até mesmo um outro tipo de deficiência, que precisa sim de um atendimento diferenciado, você tem que observar isso, né? Eu sei que para deficiente auditivo você tem o Velibras. Então o Velibras ele faz a leitura do contexto ali da tela, o que está se passando, e ele transmite em linguagem de sinais. Então o aluno que tem esse tipo de necessidade, ele não está ouvindo, mas ele está vendo. Já o DOSVox é exatamente para quem não consegue ver, mas consegue ouvir. Tudo bem? Então não esqueça, a acessibilidade é importantíssimo e nós temos que pensar nisso sempre. Qual a ideia da motivação que você vai trazer para a sala para que o seu aluno ele realmente queira utilizar um aplicativo educacional? Então você pode pensar pontos, premiação com medalhas, propor um bônus, coisa dessa natureza, porque se você não der uma recompensa, não trouxer algo que o aluno ele vai entender que ele tem um ganho, é muito mais difícil você conscientizá-lo nisso, tá certo? Então, a primeira ideia da gamificação é o aprendizado por meio de jogos, tudo bem? Um contexto muito aqui, tá certo? Um conceito muito simplório da gamificação, aprendizagem por jogos, pronto. Agora, se é por jogos, a pessoa tem que ganhar algo, né? Ok? Então, olha, você cumpriu a tarefa tal, você tem 1 ponto. Se você conseguir 50 pontos, você ganha uma medalha. Se você conseguir, sei lá, uma fase tal, você ganha um bônus para outra fase. E por meio dessa experiência de ganhar, de desenvolver, de melhorar, o aluno ele vai se inteirando, ele vai se motivando a participar das tarefas. E você vai observando se o seu objetivo está sendo alcançado, né? Porque de repente você traçou uma linha de aprendizado que o aluno ele não entrou nessa linha. Ele de alguma forma ele distorceu algo ali e ele está aprendendo, mas ele não está aprendendo focado naquilo que você teve como objetivo. Tudo bem? E aí é só fazer as devidas adaptações para que a turma ela siga coesa ou próximo de uma linha aceitável para aquilo que você determinou. Perfeito?
E aí nós temos algumas tipologias, né? Aplicativos que são baseados em ensino-aprendizagem, que aí sim são focados em transmitir novos conhecimentos, né? Ou melhorar alguma coisa. Prática de reforço, né? Então, aplicativos de prática e de reforço. Então, você passou um exercício em sala de aula, você trabalhou a ideia daquele exercício, só que você quer, daquele tema, né? Daquele conteúdo, e você quer trazer mais exercícios e revisões daquilo que já foi feito. Tudo bem? Então você utiliza esse tipo de aplicativo, que é para prática e reforço. Também tem os aplicativos que são relacionados com a gestão. Ok? E aí vão utilizar o quê? O que vai ajudar? Vai ajudar na manutenção da atividade e a escola. Então, calendário, boletim, sistema de avaliação, controle de conteúdo, etc, etc. Tudo bem aqui? A integração com metodologias pedagógicas, né? Então, você tem o seu aplicativo, aquilo que você sugeriu, né? Ele precisa ter um suporte a métodos ativos, tá certo? Então, olha só, alguns aplicativos já são projetados para apoiar metodologias ativas, tá certo? Por exemplo, a aprendizagem baseada em projeto. Essa aprendizagem baseada em projeto, isso é muito legal, isso é muito interessante, porque você pode, dentro de um determinado contexto educacional, propor uma unidade de aprendizado baseada em um projeto. Que você pensa assim, o projeto seria a árvore e os galhos, as folhas seriam o tema e os subtemas que você precisa trabalhar. E por meio desse assunto todo que você vem trazendo, desse envolvimento com o aluno, ele vai desenvolvendo o projeto dele e vai tendo contato com novos conhecimentos que você vai propondo, que no caso seria os galhos e as folhas da árvore, né? Como eu utilizei como analogia. A folha inteira, a árvore inteira seria um projeto e os galhos e as folhas seriam temas e subtemas. Dá para inclusive utilizar outro tipo de analogia, mas basicamente é isso, ok? Olha só o que diz embaixo, ó. Muitas vezes os aplicativos servem como complemento, e são mesmo, ok? Se você consegue trazer a família do seu aluno, né? Se ele for menor aí, né? Por exemplo, de primeiro a quinto ano, tal, principalmente nessa fase, se você trouxer a família para o entendimento de que é necessário o acompanhamento do filho dele por meio de determinados aplicativos que você vai indicar, e aquelas tarefas são estritamente necessárias ser realizadas, a família coopera. E você fica com a parte de observar o desenvolvimento e saber se aquele tipo de desenvolvimento está chegando aonde você realmente quer, né? Ele está melhorando matemática, ele está melhorando o raciocínio, ele melhorou a habilidade com determinada coisa, ele está escrevendo melhor, ou ele está lendo melhor, o que ele está fazendo melhor? E aí você vem acompanhando. Tudo bem? Ainda dentro da classificação, nós temos os jogos educacionais. E aí a ideia da gamificação, né? Tudo bem? Olha aqui, ó. Tem como objetivo tornar o aprendizado mais envolvente e motivador, utilizando o quê? A gamificação para reforçar o conteúdo. E aí alguns exemplos. Jogos de matemática, desafios os alunos a resolver problemas para alcançar um determinado nível. Jogos de vocabulário, atividades envolvendo ciência, envolvendo questões da natureza. Tem bastante coisa, viu, gente? Para aluno um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho maior, ou de um nível educacional um pouquinho mais avançado, vamos pensar na fase de primeiro ao quinto. Eu estaria falando do quarto e quinto ano.
Então você tem algumas plataformas de estudo que podem apoiar o aluno para algumas tarefas, né? Revisão de conteúdo, exercícios que ele pode fazer no final de semana, tá? Então você tem ali os MOOCs, né? Que são os cursos online. Tem algumas ferramentas de revisão de prova. Tudo isso são exemplos. Ok? Vamos pensar o Google Classroom. Se você tem um Classroom totalmente já estruturado, você já pensou isso com antecedência, então você montou lá 5, 6, 7, 8, 10 aulas sobre um determinado tema, isso já está montado. Você insere o aluno nessa sala de aula e ele vai acompanhando o desenvolvimento não só da teoria, mas dos vídeos que você vai colocar, dos exercícios que você vai propor, ok? O aluno ele vem aprendendo, ele vem desenvolvendo, tá? As plataformas de estudo também auxiliam alunos um pouquinho mais, com mais idade, a aprender conceitos novos. E aí você já pode pensar aqui, por exemplo, a plataforma do Coursera, para alunos já jovens, né, em fase de ensino médio. Você tem o eGov do governo, você tem Fundação Bradesco, você tem portal de cursos livres da GV. Olha, tem muita coisa. Tudo bem? Sempre não esqueçam isso, sempre olhar, sempre observar idade, série, ok? Eu quero propor uma atividade de aprendizado assim por meio de aplicativo, tal, para o primeiro aninho. Eu acho que não vai rolar, ok? Porque eles estão numa idade que não vai conseguir utilizar o aplicativo com eficiência. Agora, se for algo que você precise e já oriente a família, então a família vai conduzir o aluno de primeiro ano na trilha de conhecimento, aquilo que ele precisa assistir de vídeo e de exercício que ele precisa responder. E aí, no caso, não é nem escrever, né? Porque ele não está ainda totalmente alfabetizado. Mas ele vendo o vídeo, ele pode falar, né, com o professor. Eu vi isso, eu fiz aquilo, eu percebi que no vídeo tinha assim, ok? São aqueles pequenos estímulos que o aluno te dá como resposta e que você pode ter uma percepção, não uma certeza, mas uma percepção que ele absorveu um pouco do conteúdo que você quis passar para ele, tá? Os aplicativos de reforço, então principalmente porque eles permitem a prática repetitiva de algumas habilidades até consolidar o aprendizado. E aqui de novo eu volto à ideia do aplicativo de matemática, né, com exercícios interativos, aplicativo de gramática, etc. Tá bom? Criação de conteúdo, aplicativo para criar conteúdo. Hoje está em moda. Eu quero ser um TikToker. Eu quero colocar vídeos no Google Shorts. Eu quero fazer algumas publicações no meu Instagram. E eu preciso dominar a técnica de criação de conteúdo, ok? Como é que eu utilizo uma linguagem, como é que eu coloco um texto, como é que eu faço uma apresentação, como é que eu desenvolvo um infográfico e assim sucessivamente. Onde é que eu uso isso muito, professor? Para o pessoal da área da educação, da linha pedagógica, nós percebemos muito disso naqueles vídeos educativos. Ou seja, tem lá um vídeo na internet de algum portal que ensina a criança a utilizar o material amarelo, que ensina a criança a fazer determinados cálculos, a perceber algumas coisas do dia a dia. Perfeito? Então são vídeos curtos, né? 6 minutos, 5, 6 minutos, que você traz um conceito ali, uma ideia, algo a ser trabalhado. E o aluno, o aluninho, né? Ele vai assistindo aquilo e vai
entendendo qual o conceito que o professor quer passar para ele. Ok? Da mesma forma, os aplicativos de gestão e organização. Então aqui eu coloquei como um exemplo calendário escolar, plataforma de gestão, tarefa e nota, sistemas de acompanhamento de progresso. Ok? Então, ó, são aplicativos que ajudam na gestão e organização das atividades educacionais, tanto para professor quanto para aluno. Colaboração e comunicação, e aí aqui colaboração, você pode trazer aplicativos de videoconferência, né? Que isso é muito legal. Na pandemia usou-se muito o Zoom, o Meet, o Teams, colaboraram muito para que o ensino não parasse. Então os professores puderam dar suas respectivas aulas, os alunos conseguiram assistir o que foi necessário e foi uma adaptação muito interessante, ok? Teve professor que falou para mim que não conseguiu desenvolver o grupo dele, aquilo não foi muito interessante, etc. Mas talvez o que pode não ter dado certo foi o método, né? Porque você tem que mudar a didática um pouco, você tem que propor algumas intervenções e aí, lógico, precisa de ajuste, tá bom? Critérios de escolha. Como é que eu escolho um aplicativo para usar na minha aula? E aí aqui nós vamos primeiramente pensar uma situação. A escola onde eu trabalho permite? Outra, a família que eu atendo tem condições de manter um aplicativo? E aí eu falo em questão de equipamento, ou seja, o smartphone dele, do pai ou da mãe, tem condição? Tem internet banda larga na residência dessa família? Ok? O pessoal consegue, como é que fala? Ajudar a criança a trabalhar nesse aplicativo? Fazer suas tarefinhas, propor seus questionamentos, né? Fazer suas leituras ou assistir os seus vídeos, dependendo da idade. Então, tudo isso tem que observar. E aí, você tendo a certeza que se você propor um aplicativo, você vai conseguir usar isso, o que você tem que pensar? Qual é o currículo e o que eu vou colocar, aonde eu vou colocar esse aplicativo? Então, eu vou pegar o currículo escolar que eu quero trabalhar. Vamos, por exemplo, eu quero trabalhar aplicativo educacional na disciplina de geografia. E aí um dos aplicativos, né, dos softwares aí, dos programinhas que vai me ajudar bastante, já é o Google Earth, que é o Google Terra, né, ou muito próximo do Google Maps. Por quê? Porque eu vou trabalhar primeiro com a ideia de planeta, depois da ideia de planeta eu vou trabalhando a ideia da atmosfera, da superfície, do oxigênio. Então eu venho trabalhando alguns contextos. E aí eu tenho um aplicativo para isso? Possivelmente posso adaptar. Ele está dentro do currículo que eu estou trabalhando ou vou trabalhar? Então é isso que eu quero observar. Tá certo? Olha só. Deve abranger os tópicos e habilidades que são importantes para o nível de ensino e o desenvolvimento dos alunos. Perfeito? O que eu tenho que observar também? Qualidade do conteúdo. Então, eu vejo algumas vezes material de internet com informações estritamente divergentes de materiais didáticos, né? Outro dia eu vi uma imagem da América do Sul, onde os países estavam fora de ordem. Talvez aquela imagem estava num contexto em que o aluno é que precisava posicionar os países no lugar certo, mas eu não sei, será que foi isso?
Se fosse assim, então seria muito importante que o aplicativo, né, a imagem, aplicativo não, que a imagem trouxesse já como legenda a proposta pela qual ela foi colocada, tá certo? Então, observando sempre a qualidade do conteúdo. Outro aplicativo que você está sugerindo é fácil de usar? O aluno ele consegue, com poucos cliques, com poucos toques, ele consegue desenvolver alguma coisa? Ele consegue fazer algo? Né? Então, isso também você tem que observar. Porque não adianta você ter um aplicativo supimpa, top de linha, super master blaster, tal, mas o aluno não consegue utilizar, né, navegar pelas telas, e quem vai auxiliá-lo, que é o pai ou mãe, também não consegue desenvolver. Então, ou seja, o objetivo não foi alcançado. Tem suporte e recursos adicionais? Por exemplo, suporte técnico. Ah, mas eu não sei como usar isso. Ah, tem um tutorial lá, é só você assistir. Esse aplicativo, ele recebe atualizações regulares? Por exemplo, melhorou uma tela, melhorou um conhecimento, foi colocado mais conteúdo? Que tipo de atualização que está acostumado a fazer? Ok? Segurança e privacidade, principalmente em dados, proteção dos dados de aluno e pais, e não podemos esquecer aqui de observar a ideia da LGPD, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí, todo mundo precisa seguir. Lógico, cada um dentro da sua dimensão de trabalho, ok? Em relação a custo, esse aplicativo que eu estou sugerindo, ele é gratuito? Se não for gratuito, tem que ser observado com muito cuidado, porque nem sempre as famílias estão dispostas a adquirir algo que tem que pagar, por exemplo, mensalidade. Ó, nós vamos instalar o aplicativo tal no celular para o seu filho usar, só que a mensalidade é R$ 50. Então, muitas vezes o pai fala, não, mas eu não vou pagar R$ 50 por mês para ter um aplicativo no meu celular. Qual é o fundamento? Qual é o objetivo? Por que isso aqui está aqui agora? E é onde você precisa justificar, principalmente se realmente for necessário. Tudo bem? Outra coisa, o aplicativo que você está usando, o programinha lá, ele precisa ser, vou utilizar assim, ser flexível no sentido de que os usuários podem fazer comentário. E aí outros usuários podem avaliar o comentário desse primeiro. Então eu faço um comentário sobre um determinado programa, e outra pessoa que estiver lendo aquilo ali pode interagir inclusive no meu comentário. Tá certo? A avaliação ela é importantíssima, o que nós chamamos de feedback, né? O feedback ele é importantíssimo. É por meio dos feedbacks dos alunos e dos demais usuários que os serviços são todos eles remodelados, né? Ou seja, os erros que ainda insistem ou persistem, eles têm que ser sanados, tem que consertar tudo isso aí e deixar uma coisa muito bem montadinha, ok? Para fazer um resumão disso que nós já falamos, né? Então você tem lá aplicativos voltados ao ensino comum e ao híbrido, né? Ensino híbrido, ou seja, metade presencial, metade online, ou 30/70 ou 80/20, né? Então você tem as plataformas de ensino online, você tem o Moodle, o Google Classroom como exemplo, né? Que você pode fazer muito do uso de material por essas plataformas. O aluno entende que ele está numa sala de aula e ele precisa realizar essas tarefas. Tem as ferramentas de colaboração e comunicação, e aí eu citei o Teams, o Slack, o Meet. Aqui também vem a ideia do Zoom, não está ali, mas tem o Zoom, ok? Aplicativos para fazer avaliação e feedback de aluno ou de usuário, você tem o Kahoot e o Socrative. Então você pode proferir algumas avaliações.
Aplicativos de gestão de projeto ou ainda gestão de tarefa, você tem o Trello e o Asana. O Trello ele é muito bacana, tá certo? Vale a pena dar uma conferida. E aplicativo de conteúdo interativo, você tem o Nearpod e o da Khan Academy. Beleza? Então, isso aqui é basicamente um resumão do que nós já vimos. Agora, complementando, você tem lá os softwares que são educativos, que são projetados especificamente para esse fim, tá certo? Eles são desenvolvidos com o objetivo dele, é um objetivo pedagógico. Isso está muito bem focado, está muito bem nítido, ok? E os aplicativos generalistas, que são aqueles que não têm um fim pedagógico definido. Ele pode até ser usado, mas ele não foi criado estritamente para isso. Tudo bem? Então, os softwares educativos eles são focados em promover a aprendizagem e desenvolvimento de habilidades específicas, frequentemente alinhados com currículos escolares e programas educacionais. Observe aqui que você já mata a charada, né? Software educativo, frequentemente alinhado com currículo escolar, programa educacional. Inclui recursos como exercícios interativos, avaliações e feedback educativo. E aí tem uns exemplos aqui, ó, o Duolingo, o Babel e o Cake para idiomas, GeoGebra para matemática e o Class Dojo para gestão de sala de aula. Os aplicativos generalistas, né, ó o nome, generalista. Como eu já disse, né, ó, não são projetados especificamente para fins educacionais. Você pode até usar, mas o foco que foi utilizado para o desenvolvimento desse aplicativo não foi educação. Tudo bem? Então, ó, eles foram projetados para atender a diversas necessidades e não exclusivamente para aprendizado, e inclui recursos que podem ser utilizados em diferentes contextos. Exemplo, produtividade, comunicação e entretenimento. E aí, você tem aqui ó, o Google Drive, tá? Zoom, Meet, Teams e o Evernote. Todos eles podem ser usados. O Zoom, por exemplo, eu posso usar ele para fim educacional? Posso. Inclusive é um software de videoconferência fantástico. Ok? Só que ele não foi criado só para isso, né? Ele foi criado para reunião, foi para treinamento, para você fazer um suporte técnico de alguma empresa, para muitas outras coisas que precise utilizar de videoconferência. Mas ele não foi especificamente desenvolvido para a área da educação. Tudo bem? Então, quando você for sugerir um software desse, né, um aplicativo desse, como é que eu penso num, como é que eu penso no outro? Então, foco e desenvolvimento. Então, os educativos são desenvolvidos com foco específico em educação, enquanto aquele generalista atende uma variedade de propósitos. Alinhamento curricular. Os educativos são alinhados com os objetivos pedagógicos. Ele tem um currículo escolar. Enquanto generalista, não estão especificamente alinhados com isso. Tá certo? Pode até ser usado, mas não é isso que é o foco do aplicativo. E tem uma funcionalidade específica. Os softwares educativos possuem recurso específico voltado para o ensino e aprendizagem, enquanto aquele generalista tem funcionalidade mais ampla e diversa. Perfeito? Então ficou bem explicado quando é um, quando é outro? Se eu estou em sala de aula, eu tenho que propor um software educativo e outra, não podemos esquecer, objetivando idade série, né? Então, vou usar um aplicativo generalista para uma aula tal? Posso até usar, mas seria importante utilizar um próprio software voltado para isso, ou seja, um software educativo. Tudo bem? E aí, para a gente finalizar essa aula, eu gostaria de propor uma reflexão, né?
Então nós precisamos observar o seguinte: nós temos os aplicativos educacionais e hoje nós vimos os conceitos e as tipologias. Então eu vou utilizar um aplicativo desse, ou seja, eu vou utilizar uma ferramenta dessa para fazer alguma coisa como apoio ao ensino. Vou, tá, tudo bem. Então se eu vou, beleza. Se eu vou me valer de uma situação dessa, qual será o objetivo, né? De que maneira isso vai acontecer? Que tipo de planejamento eu preciso fazer? Tá certo? Então, vamos refletir na seguinte situação: como podemos garantir que a implementação de aplicativos educacionais em escola pública não apenas melhore o acesso e a qualidade do aprendizado para todos os alunos, mas também enfrente as desigualdades tecnológicas e seja sustentável a longo prazo? Olha que questão muito interessante, né? Então, como é que eu posso? Eu sou professor. Como é que eu posso fazer isso numa escola pública? A minha turma lá é, sei lá, de quarto ano. Entendi. Então, meus alunos de quarto ano, eu estou pensando em utilizar um software educacional como apoio. Como é que isso vai acontecer? Todos vão ter acesso igualmente? Todos têm garantia? Eu posso ter certeza de que todos vão instalar no celular? Alguns podem até ter o próprio celular, mas normalmente é celular de pai, de mãe, de irmão, né? Então, tudo isso precisa ser observado. E aí vale como recomendação para você que está assistindo esse vídeo também refletir, ok? Aqui estão as referências que foram utilizadas nessa aula de hoje. Espero que tenham gostado e nos veremos na próxima aula. Tudo bem? Até mais!